Muito bem. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer a MAI, né, através da MAI e o Instituto Dologia e Adoção, pela oportunidade. Eu sou muito feliz de estar no Instituto. Há 10 anos, eu já atuo como assistente social judiciário. Eu também sou mãe por adoção hoje de um adolescente de 16 anos, daqui a alguns dias ele faz 16 anos, mas chegou aos 7 anos de idade. E estar no instituto, me tornar doula de adoção, me trouxe muita novidade, né? Para outras formas de olhar para a adoção e outras formas também de trabalhar com a adoção. Uma das questões que sempre me inquietou em toda essa trajetória foi a preservação dessa biografia pré-adotiva da criança e do adolescente por adoção, e mais à frente eu explico isso para vocês. E foi isso também que me fez pensar em criar essa ferramenta e também usá-la. Ela foi meu trabalho de conclusão de curso na minha formação como doula, e hoje ela está disponível para ser usada tanto pelas famílias quanto pelos profissionais. Então, a gente hoje é excepcional, né? Nós estamos aqui também celebrando, porque a cartilha é um trabalho do Instituto, né? E hoje ela está disponível no Tribunal de Justiça de São Paulo, no site Adotar. No finalzinho a gente vai mostrar para vocês como que vocês podem acessar também. E para a gente é uma alegria, porque isso também traz muita visibilidade para a doula, para o trabalho que as doulas estão desenvolvendo, que tem sido tão inovador e fundamental, né, nessa caminhada aí da adoção, e também aviva essa discussão da necessidade dessa preservação da história pré-adotiva da criança e do adolescente, né? Então, antes da gente falar propriamente da cartilha, eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre esse tema, né? Eu prometo que vou ser breve, porque realmente a gente não tem a intenção de fazer palestra para vocês. E também quero contar para vocês que o Marcos e a Elaine, que estão aqui hoje pela primeira vez, eles são meus atendidos enquanto assistente social, né? E eles estão em fase de aproximação e estão fazendo, eu estou usando com eles e pedi para eles usarem muito essa cartilha, então eles estão vivendo a cartilha na prática também. Então, muito obrigado, Marcos e Elaine, de vocês estarem aqui comigo. Eu vou começar compartilhando a tela para vocês esperam só um pouquinho. Tá aparecendo? Então, vamos lá. Como eu já introduzi, a gente vai falar da preservação da história pré-adotiva da criança e do adolescente. Quando a gente pensa nessa preservação da história da criança e do adolescente que antecedeu a adoção, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que é direito, né? E esse direito está previsto no ECA. Lá no artigo 48, a gente tem, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que o adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e eventuais incidentes após completar 18 anos. Nesses casos também, no artigo 48, está previsto que todo esse processo que compõe toda essa história, e não é só o processo de adoção, é o processo de acolhimento, é o processo de destituição do poder familiar, eles vão ficar preservados ou por meios digitais ou por microfilmagem para que ele não se perca e não se deteriore e o adotivo tenha esse acesso. Outro direito que está previsto no artigo 4 do ECA é o dever da família, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade de convivência familiar e comunitária. Então, quando a gente pensa em dignidade e respeito, a gente pensa que quando a gente proporciona que essa criança, que esse adolescente, ele saiba da sua história de vida, a gente está conferindo a ele dignidade e respeito, né? A gente está
garantido aquilo que já é de lei, né? E que vai muito além, né, de esperar esses 18 anos chegarem, de esperar o que está escrito nesse processo, que a gente nem sabe como foi escrito, quem escreveu, né, o que está contido lá, né? Então, proporcionar que muito antes desses 18 anos, essa criança e esse adolescente já tenham acesso a isso, é também garantir a eles a dignidade e o respeito. Dentro disso, a gente precisa pensar em dois aspectos importantes. Na legislação, a gente já falou, né? Acabamos de dar dois exemplos aí principais, mas a gente tem que entender também que só a legislação em si, ela não garante que isso aconteça. Ela depende e muito do fator humano, né? E o que que é esse fator humano? O que a gente pode pensar quando fala desse fator humano? Eu quero trazer alguns exemplos para vocês de fatores humanos que participam dessa preservação da biografia pré-adotiva. Existe, por exemplo, o Instituto Fazendo História, né, com suas atividades. Um exemplo é o álbum que o Instituto treina voluntários para fazerem isso, né? São pessoas que nas famílias acolhedoras, no acolhimento institucional, constroem com as crianças e adolescentes um álbum sobre aquela fase de vida que ele está acolhido, né? E de certa forma aquele momento vai ser preservado. Tem os grupos de apoio à adoção que fazem a sensibilização junto aos pretendentes, junto às famílias, junto aos pais. Dentro do Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos o juiz, o doutor Eduardo Rezende de Mello. Ele é um pai por adoção, né? Então ele é muito ativo na cultura adotiva, e alguns movimentos dele têm favorecido a adoção dentro do Tribunal de Justiça. Um deles é que ele tem proposto que os adotantes tenham acesso, o que hoje, né, o que então não era possível, eu não sei se é possível em outros tribunais, mas com essa proposição dele, que os adotantes tenham acesso aos processos de destituição e de acolhimento institucional e participem como parte interessada. Tendo esse acesso, vai ter acesso a toda a história que está escrita ali, aos laudos, aos relatórios feitos pelas equipes técnicas, né, e as outras informações e dados pessoais também. Ele também tem sugerido que, de alguma forma, hoje não é necessário, se a gente procurar um processo de acolhimento institucional, não tem a foto, o documento dos genitores da família biológica, do pai e da mãe biológica dessa criança. Então, ele tem proposto também que isso seja juntado ao processo para que, ao menos, aquela foto, né, seja mantida ali e, no futuro, essa criança, esse adolescente adotivo tenha acesso também. Outros tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também outros tribunais têm tido a iniciativa em casos de entrega consciente, né, adoções oriundas de entrega consciente, que a mãe biológica, no ato da entrega, ela também possa deixar um registro que pode ser um vídeo, uma foto, né, uma carta, se for da vontade dela, isso também tem que ser respeitado, então ela pode deixar isso vai ser juntado nesse processo também, mesmo que seja um vídeo, e também pode ser entregue aos adotantes. O Poder Judiciário também né, eu já dei o exemplo de algumas ações, mas a gente precisa entender que vários atores que estão dentro do processo judiciário também fazem parte, porque são pessoas que vão cuidar das informações sobre essas crianças e adolescentes, e aí eu destaco a importância das equipes técnicas do judiciário, a importância do registro, a importância de informações estarem contidas ali, informações que serão talvez fundamentais, né? Ter essa sensibilidade de alguma forma deixar registrada no seu laudo, no seu relatório, e também as equipes do acolhimento, né? Porque também são equipes técnicas que trazem relatórios que são juntados nos processos das crianças e dos adolescentes e são pessoas que estão na rotina dessas crianças, né? O judiciário tem o que é contado, o que é acessível pelo processo, o que é acessível por meio das entrevistas da equipe técnica do judiciário, mas a equipe do acolhimento, as pessoas, além da equipe técnica, as pessoas que trabalham no acolhimento, elas também têm acesso a informações do dia a dia, né, a memórias, a rotina. Então, também são atores importantes, né, na manutenção dessas informações. As doulas de adoção, né, o trabalho da doula de adoção nesse movimento com pretendentes e com pessoas que estão ainda decidindo se vão adotar
ou com pessoas que já adotaram, né? De sensibilizar e trazer esse tema para discussão também. Por mais que a gente não tenha o acesso direto à história de vida dessa criança, desse adolescente, a gente tem a possibilidade de estar sensibilizando essas famílias que a gente atende, despertando para esse tema, né? Mas eu falei aí muitos fatores humanos que fazem parte desse movimento todo na história pré-adotiva da criança e do adolescente, mas o fator humano principal somos nós, pais e mães por adoção. E por que somos nós? Né? Eu não quero isentar nenhum dessas pessoas, né, dessa responsabilidade, mas a preservação, a manutenção, o repasse dessas informações somos nós, pais e mães por adoção, que iremos fazer. Então, é aí que a gente pensa o quão grande é a nossa responsabilidade, né? O quão grande é a nossa função, né? E ainda pensar de que eu preciso guardar isso, para que um dia eu possa, de alguma forma, ou até já introduzindo isso na vida do meu filho. Nesse aspecto, eu quero falar para vocês, trazer uma reflexão aqui da Lavocati, da Joana, elas colocam que segredos e mentiras, como em outros contextos, tendem a minar o terreno no qual se devem estabelecer e desenvolver relações de confiança entre os protagonistas. Uma base construída. Às vezes eu estou com medo de estar faltando alguma palavra, porque a tela que aparece vocês para mim está bem em cima. Mas aí se eu falar alguma coisa, a Mai me corrige, tá bom? Relações de confiança entre os protagonistas. Uma base construída na insegurança, em vez da criação de apego entre pais e os filhos. Mas você consegue ler para mim? Claro, traz consequências à construção da identidade do adotado. É que fica a telinha que aparece aí, vocês pequenininha, tá bem em cima, eu não tô conseguindo ler uma partezinha. Coloque em cima ela. Só você mover para cima. Vê se você consegue. Ah, obrigada. E o que eu não quero nem, né, diante dessa reflexão, eu não quero nem entrar nessa questão do que se chama de revelação da adoção, e a gente tem feito um movimento para que esse termo revelação também seja desconstruído, entre em desuso, porque quando a gente pensa na revelação, a gente pensa que é algo escondido, né? E a adoção não pode ser escondida. Então, assim, eu não quero então aprofundar nem na questão do contar para a criança e para o adolescente sobre a adoção, porque isso é algo que a gente aparentemente já está superando, né? As pessoas já estão normalizando, a cultura da adoção está normalizando esse movimento do contar sobre a adoção, né? Então, eu quero falar realmente de como você vai contar para sua criança, para o seu adolescente sobre a história dele, né? Como as informações que você vai repassar e como isso também vai definir o relacionamento que você tem com ele, né, em toda essa trajetória adotiva. Aí é importante a gente pensar também que eu sempre falo para os meus pretendentes, para as pessoas que eu trabalho, que a adoção ela é um encontro, mas para esse encontro acontecer, vieram de caminhos diferentes, né? Eu não estou aqui tirando o sofrimento, o luto, as incertezas, as inseguranças do pai e da mãe que decidiu pela adoção, né? A gente sabe que acontecem sim dores nesse caminho. Mas quando a adoção é uma decisão amadurecida, é uma decisão concreta, ela é um motivo de felicidade, né? É algo que você espera, né, viver, é algo que você está desejando acontecer na sua família. Quando para a criança já não é assim, né? Ela vem de um caminho totalmente diferente, uma história totalmente diferente. Ela não escolheu ser adotada, né? Se ela foi colocada para adoção, alguma situação, no mínimo de negligência aconteceu, né? Então, esse caminho não é feliz até chegar a essa adoção. Esse caminho não é feliz. Vai acontecer, né? Até acontecer o match, vai acontecer e pode se tornar assim, uma história positiva, uma história feliz, mas os pais não podem desconsiderar o que aconteceu nessa trajetória aqui, né? Não, aqui não é um livro em branco. Esse encontro não é um livro em branco. Essa história não vai começar a partir daqui. Essa história já aconteceu para essa criança e também para vocês, né? Mas a gente está falando aqui da biografia pré-adotiva. Então, esse caminho aqui já existiu. E mesmo que seja uma entrega consciente, uma adoção vinda de uma entrega consciente,
existe toda uma trajetória de uma família adotiva, de uma família biológica. E isso também faz parte da história de vida dessa criança e desse adolescente. E a gente também pensa assim, não é fácil. A gente sabe que esse processo de contar para a criança, de conversar com a criança sobre adoção, de buscar essas informações, não é um trajeto fácil. Também envolve sentimentos, inseguranças, informações que às vezes não aparecem, envolve valores, né, de cada família, envolve a insegurança de o que pode acontecer se eu fizer esse movimento de contar como meu filho vai reagir, envolve não saber lidar, não ter habilidade para isso, né? A gente não desconsidera tudo isso aqui que pode acontecer com a família nesse movimento de preservar a história de vida. E é por isso que a gente também acha importante, quando necessário, você buscar uma ajuda profissional, seja de uma doula, seja de um outro profissional que atua para adoção, para que você tenha mais segurança no manejo, né? De como você vai manejar isso com o seu filho. E e por que a gente precisa fazer tudo isso? Eu vou trazer mais uma fala aqui da Lavocati e da Joana, e aí eu quero contar uma história de um casal que eu atendi que eu acho que ilustra bem. As autoras falam que a capacidade da família adotiva de funcionar como arquivo de memória entre a história de origem e a história pós-adoção contribui de forma decisiva para a saúde psíquica da criança adotada. Ao conseguir integrar suas origens na herança das memórias da família adotiva, a criança terá recuperado a capacidade de reescrever sua história. Então, um dos aspectos também é que a família que vai ser essa memória para essa criança. Aí, dentro disso, tem um exemplo de uma família que eu atendi, que eu dou lei, e no começo eles estavam um pouco resistentes, falando assim, não, realmente eles usaram o livro em branco, é um livro em branco, é a partir daqui a nossa história com o nosso filho, eu não quero saber outras informações, a gente vai reescrever tudo isso, a gente vai conseguir uma história, conseguir construir uma nova história, eu não quero informações agora nesse momento. E com todo o nosso trabalho, com a sensibilização, uma família também muito disponível, ele falou assim para mim, então o que você está me falando? Um dos aspectos que eu preciso guardar a história de vida do meu filho, saber da história de vida do meu filho, é porque, por exemplo, eu era criança e eu estava lá brincando com meus primos, com os meus irmãos, o meu tio, meu pai estavam perto e aconteceu um ato, por exemplo, um ato diferente, algo diferente, uma história divertida. E eu posso não lembrar disso depois, mas eu tenho pessoas que participaram desse momento comigo e eles futuramente, quando alguém comentar, eu posso lembrar. Mas o meu filho não vai ter pessoas dessa outra fase de vida dele que vão trazer essas memórias para ele, porque ele não vai, possivelmente, não vai mais ter contato, né? Nem com pessoas do acolhimento, nem com família biológica. E isso ilustrou muito para mim, eu fiquei muito feliz. E aí ele falou, não, então a gente vai buscar essas histórias sim, a gente quer saber essas informações. E eu fiquei muito feliz com isso. E vem muito, né, a ilustração que ele trouxe vem muito a dizer. É uma das questões também. Você também vai funcionar como memória para o seu filho. Coisas que ele não vai ter com quem compartilhar. Né? Se você pensar nas coisas que você vive, nas memórias que você compartilha para sua família, né, com a sua família que você cresceu, e seu filho não vai ter isso do período antes dele chegar para você. E diante de tudo isso, de toda essa inquietação, né, eu construí a cartilha Conta para mim. Como que ela surgiu? O meu filho, ele chegou aos 7 anos de idade, ele estava em acolhimento desde os 5 anos, então as informações, as fotos que eu tenho dele são a partir dos 5 anos de idade, eu não tenho foto antes dele, né, até hoje não consegui. E as informações eram muito vagas, né? Algumas até da equipe do acolhimento não condizia com o que estava no processo, e eu fui fazendo esse movimento. Claro que eu tenho um lugar de privilégio para acessar processos, porque eu trabalho dentro do judiciário, mas tinham coisas que não estavam no processo, né? Informações, posso dizer também que os relatórios das equipes da equipe eram um pouco vago em algumas situações, e posso falar tranquilamente, porque é a equipe que eu trabalho também, o meu filho é da minha comarca. Então, tudo isso assim, me deixava numa situação assim, que eu não tinha essas informações e me inquietava muito.
Eu tenho outro exemplo dentro da minha casa, porque o meu marido é filho por adoção, e apesar do meu sogro e da minha sogra terem proporcionado para ele conviver com a família biológica, existem muitas interrogações que nem ele, nem os irmãos biológicos sabem responder. Ele também não tem foto de quando era criança, de quando era bebê, não tem foto diante dos 7 anos de idade também. Então, assim, são situações que eu já observava antes do meu filho chegar. E eu sou muito curiosa, sou muito fuçar as coisas, eu ficava pensando assim, se eu fosse adotiva, eu não sei o quanto ia impactar isso para mim, né? Eu sei que não ia me fazer bem, porque eu gosto de saber, eu quero saber. Então, meu marido já não é, conscientemente, ele não é tão assim, né? Todo o movimento da história de vida do nosso filho foi mais eu que fiz mesmo. Isso sempre foi me inquietando. Então, eu juntei essas informações, fui sistematizando as informações do meu filho, as coisas que ele contava para mim. E um dia eu pensei assim, e se eu morrer? Quem que vai lembrar de tudo isso? Né? Porque eu não tinha registrado ainda. Eu tinha guardado algumas documentações, algumas fotos, mas eu não tinha registrado, escrito sobre aquilo. Assim, o meu marido tem coisas que só eu sei, que meu filho contou só para mim e eu não registrei, e ele não vai lembrar depois, porque meu marido não vai saber, e mesmo que soubesse, não ia lembrar, porque a memória não é muito boa. Então, eu pensei, eu preciso sistematizar. Na nossa sistematização, eu chamei de 7 aninhos. E por quê? Porque o meu filho, até pouco tempo, quando ele ia falar assim, de algo do passado, de quando ele era pequeno, ele falava assim, quando eu tinha 7 aninhos. E às vezes eram coisas que eu entendia que ele não tinha 7 aninhos, que ele tinha muito menos. Então, assim, ele entendia que a vida dele, parecia que a vida dele começou a partir de 7 anos de idade, né? E aí eu quis chamar de 7 aninhos, mas não porque a vida dele começou a partir de 7 anos de idade, mas porque existem 7 aninhos antes, né? E que todos esses 7 aninhos precisavam ser preservados também. Então, eu consegui contato com escolas, isso bem no começo que ele chegou, já tinha feito esse movimento das escolas, posto de saúde, o hospital que ele nasceu, e fui fazendo todo esse movimento. Quando eu fui para a formação de doula de adoção, eu pensei que esse era o tema que eu queria trabalhar, né, que era aquilo que me instigava, e aí eu concretizei com a ferramenta Conta para mim. A Mai foi a minha supervisora querida, né, e a gente chegou aí na cartilha. Eu sou da turma de 2021, e hoje ela já é usada por, né, alguns profissionais, né, algumas doulas também, as minhas alunas de estágio de doula de adoção também estão utilizando, e eu uso também no meu trabalho, a nossa circunscrição aqui está usando. Mas a gente conseguiu também que a conta para mim fosse entendido como uma ferramenta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele disponibilizou no site Adotar. E é por isso que a gente está falando dela para vocês hoje, porque é uma conquista muito grande para nós e para o Instituto também, né? E é uma forma também do nosso trabalho ser reconhecido. Aí, se vocês quiserem acessar, esse QR Code já dá acesso direto para o site Adotar, mas eu também, em breve, daqui a pouquinho, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês fazem para acessar. E o que vai ter na conta para mim? Vou falar rapidinho, porque também a gente precisa do espaço, nosso espaço da conversa. Inicialmente, ela é falada, né? Eu me dirijo aos pais e mães, aos pretendentes, mas ela também pode ser utilizada pelas equipes técnicas. Lá, a minha orientação para os pais e mães é que eles busquem, inicialmente, eles sistematizem perguntas para essa equipe técnica, para a equipe técnica, tanto judiciário quanto acolhimento, questões que muitas vezes passam despercebidas, né? E depois passou a fase da aproximação, eu não consigo mais contato com essas pessoas e eu não vou ter, né, essas orientações. Então, tem lá uma série de perguntas para você fazer, aonde você pode buscar, quem você pode buscar, para que isso comece desde aquele momento que você for chamado para saber a história de vida dessa criança, né? Para que se ela realmente você decidir por prosseguir com a aproximação e depois com o estágio de convivência, você já comece os seus passos com a conta para mim. Também tem orientações de informações para você buscar na unidade de acolhimento institucional, não só com a equipe técnica, mas também com os profissionais que cuidam no dia a dia dessas crianças, né? Que estão ali, que sabe a hora de dormir, que sabe o que gosta de comer, que sabe do temperamento, do comportamento. Além disso, tem também orientações para vocês buscarem as informações sobre saúde, as informações sobre educação e as informações processuais.
Aí a gente coloca também todos os modos de registro, os modelos de requerimento para você fazer formalmente nesses lugares da saúde, da educação, no judiciário, e também algumas orientações para você estar conversando com a sua criança, com o seu adolescente na fase de aproximação. Então, assim, é um apanhado geral. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu fiz uma versão impressa dela. Aí eu pretendo, com os meus doulandos, eu pretendo que estão nessa fase, eu pretendo mandar para eles quando a gente estiver fazendo o trabalho. Mas ela tem para download, vocês podem também imprimir ou pode deixar só no formato em PDF. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem acessar o site do Judiciário. Só antes de eu sair, para eu não precisar voltar mais nessa tela, eu quero deixar uma reflexão para vocês de uma música do Ivan Lins, que eu usei também na minha cartilha, que para mim eu ressignifiquei e faz muito sentido para a minha adoção e faz muito sentido também para essa proposta de manter na manutenção da biografia pré-adotiva da criança e do adolescente. Fala: vieste com a cara e a coragem, com malas viagens para dentro de mim, meu amor. Depois vocês procurem a música Vieste, o nome da música, vocês podem ver que eu acho que encaixa perfeitinho com a adoção. Agora eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou compartilhar. Olha, vocês estão vendo, ele é um portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o portal Adotar, né? Ele só trata sobre adoção, tem diversas orientações aqui na frente, alguns vídeos, e aí vocês vão em adoção, cliquem em adoção nacional, aí vai ter alguns links aqui, vocês vão lá embaixo no último link, material informativo, é aqui que vai estar o download da cartilha. Já é o primeiro material que aparece aqui, cartilha conta para mim. Eu vou abrir, eu não sei se ela vai continuar aqui no compartilhamento, porque ela vai abrir outra janela. Continuam vendo? Bom, essa é a capa. Aí são aí 44 páginas que vocês podem estar vendo depois. Eu não vou passar tudo, mas vocês podem estar vendo depois. E ela começa aqui com uma cartinha minha para vocês, e daí começam já em seguida as orientações. Ia falar para você descer mais um pouquinho, Rô, para mostrar se já fechou no meu tempo. Quer que eu mostre de novo? Mostra só que tem os espaços de preenchimento. Ah, beleza. Aí a dedicatória, que é para o meu filho. Aí vocês vão ver aqui, é toda a parte de orientações, né? Essa parte escrita são orientações aí, é do estágio de aproximação. Orientações para o primeiro encontro com a criança ou com o adolescente. Orientações para você buscar informações na escola. Se a gente pensar que a escola a gente passa grande parte de vida dela, lá também a gente vai encontrar muita informação sobre a vida dessa criança e desse adolescente. Lá pode ter foto, pode ter alguns vídeos que professoras hoje em dia gravam, registram tudo e fica em portfólio, né? As questões de saúde, a gente também tem que entender que aqui tem um limite ético daquilo que até onde a gente consegue ir, né? Mas o que é dentro do possível, que diz diretamente sobre o seu filho, é muito, muito possível que você consiga encontrar. Informações processuais e documentais, a gente tem que pensar também que existe um limite pensando que muito dos processos vão ser segredo de justiça, mas tem a possibilidade de você se tornar interessado, né, uma parte interessada, e no Tribunal de Justiça também tem esse movimento do doutor Eduardo para que os pais e mães tenham acesso aos laudos dos processos. Aqui orientações diversas. Aí tem a parte de registro. Aí para você escrever uma carta para o seu filho, para a sua filha, as fotografias,
né? Pode ser as que ele já tem, pode ser as que vocês vão tirar no acolhimento, pode ser as que já tinham lá no acolhimento guardado. Alguns recadinhos, eu oriento que vocês peguem recados de pessoas que conviviam com ele mesmo, com ele, com ela, e peça, esteja juntando foto, coloca nome, coloque de onde são essas pessoas, algumas anotações gerais. E aí, se você for imprimir, você pode imprimir várias vezes essas folhas. Algumas anotações sobre a escola, anotações sobre saúde, aí informações sobre a família biológica. Pode ser que doa um pouquinho o coração na hora de fazer isso, mas pense que o seu filho precisa saber essas informações. Elas não podem ser escondidas. E por que que é importante isso aqui? Vamos pensar numa questão de saúde. Se você não consegue acessar o pai ou a mãe biológica, você pode talvez procurar os avós, você pode procurar os tios, você pode procurar os irmãos, né? Então também é importante para outras questões, né? Para além da memória da criança. Aí informações de novo da família biológica, fotos da família biológica, dossiê da adoção, que aí são várias informações e elas principalmente vão ser colhidas na unidade de acolhimento ou na família acolhedora. Aí vem uma série de orientações, de sugestões, as pessoas de referência, a rotina dessa criança e desse adolescente, como ele se alimenta, se tem alguma restrição alimentar, se tem alguma preferência, se tem algum cuidado específico, rotina de sono, principalmente quando for pequeno, rotina de higiene. E pensar assim, por que que é importante? Porque você vai estar logo em fase de adaptação, de estágio de convivência dentro da tua casa. Enquanto mais você souber manejar, né, saber o funcionamento do seu filho, da sua filha, melhor vai ser também essa adaptação. Os relacionamentos cotidianos, tanto na escola, quanto dentro da instituição, quanto dentro da família acolhedora, as atividades que ele pratica, e aí vem as sugestões de pergunta para as equipes, tanto do judiciário quanto da unidade de acolhimento institucional. A Elaine e o Marcos, que estão aqui, eu já peguei a cartilha e já fiz essas anotações no primeiro contato que eu tive com eles para apresentar a filha deles, e já pedi, já manda isso para a equipe do acolhimento também, para vocês terem essas informações. Sugestão de pergunta quando é uma criança um pouco maior ou é um adolescente, para também facilitar esses primeiros contatos que você vai ter com eles. E aqui finaliza com os modelos de solicitação, tanto para a área da saúde quanto para a educação. E é isso. Mais alguma Ai, coisa? que lindo, Rô. Obrigada por. Tem vários comentários aqui de pessoas falando, é, né, dessa inspiração, que trabalho lindo, chega a ser poético. A Camila chorou, perguntou se tem mais alguém chorando. Parabéns, Rô, pelo seu lindo projeto. Tem inspirações aí, né? A Elaine se inspirou na cartilha e está escrevendo toda a história. Então, desse momento que eles estão vivendo, né? Desde a decisão até agora com a aproximação. Então, acho que esse é um registro tão importante, né, gente? Quando a gente lê, lê sobre adultos, filhos adotivos adultos, a gente vê quantas lacunas a gente foi deixando ao longo desse processo na forma que a gente entendia a adoção antes, né? E a gente poder, com todas essas legislações que nos apoiam e que nos estimulam e que nos impulsionam a garantir o ECA e a garantir a biografia adotiva, a garantir a saúde emocional dos adotivos, né? A gente vai então construindo e tendo ferramentas como essa que a Rô fez, que nos dão, né, que nos dão uma base, que nos dão um caminho também, que nos dão um apoio, querendo ou não. Vocês podem fazer isso com uma doula, com o apoio de um profissional ou sozinhos também, né? Porque vocês têm ali perguntas e apoio para caminhar nesse processo. E aí, quando a gente lê, por exemplo, Vida de Adotivo, o livro do Alexandre Lucchesi, e os adotivos falam que hoje adultos, né, como a Rô falou do companheiro dela, não tem essas informações, a gente vai percebendo quantos buracos a gente foi deixando numa cultura da adoção mais antiga e que oportunidade a gente tem, né, todos que estão aqui, todos nós, de já caminharmos numa cultura da adoção em que a gente, então, alimenta
e compreende a importância da biografia adotiva. Da mesma forma que nós, pais por adoção, temos a nossa biografia, né, pré-adoção também, né? E é importante que a gente faça o registro dessa história também para contar ou para contarem, né, para os nossos filhos. Então, é um processo, né, ambivalente e essa adoção que é de via de mão dupla, né? A gente adota e é adotado, nossos filhos nos adotam e são adotados, então a gente faz esse caminho. E eu venho estudando, e Rô, parabéns, trabalho é maravilhoso. E eu venho estudando pós-adoção e a saúde emocional dos pais e mães por adoção, e eu vejo o quanto que ter uma ferramenta, que ter esse apoio, ajuda, inclusive, na saúde emocional, para a gente poder falar sobre adoção, para a gente poder ter ideias, caminhos, né? E apoio nas perguntas que a gente quer fazer, para onde que a gente vai olhar, para onde que a gente vai estudar, para onde que a gente vai refletir, para onde que a gente também precisa se preparar. Então, essa cartilha não é só para quem já está na fase da aproximação, quem ainda não está, eu acho que é uma oportunidade, quem está se habilitando, quem está na espera, é uma oportunidade de, inclusive, olhar, né? Olhar para tudo isso, olhar para o que precisa. Tem alguma coisa que dói ali, que é difícil? Então, eu preciso começar por aí, né? Porque, gente, quando a criança chega, a gente brinca, é um pega para capar, né? Quem está aí na fase de aproximação sabe, aí é tudo muito rápido, né? É muita coisa para a gente dar conta. Então, quanto antes a gente. Peraí, meu amor, só um pouquinho que a mamãe tá falando, a mamãe já vê. Tá bom, senta aqui que a mamãe já vê. E aí, enquanto a gente tá nessa preparação, é uma oportunidade para a gente se preparar realmente, né? Se estruturar e se organizar e cuidar da nossa saúde emocional também. Então, Rô, parabéns, foi uma honra orientar o seu trabalho, um presente. Parabéns por ter o seu material no site, no portal Adotar do Tribunal de Justiça. Depois manda o link aqui, que tem gente que já está pedindo o link aqui para acessar. Então, todo mundo já pode baixar, imprimir, compartilhar. E eu agradeço a vocês. Se vocês tiverem perguntas, questões, eu vou parar de gravar e a gente abre a roda. E aí a gente vai ter esse meia hora, 40 minutos aí para a gente trocar um pouco, inspirado por esse lindo trabalho da Rô. Obrigada, Rô. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Quero agradecer as palavras de carinho aqui no chat, né? Falar que eu passei por tudo isso, né? Eu passei por toda essa angústia, por toda essa dificuldade de acesso, né? E a gente poder minimamente contribuir para que outras famílias tenham uma orientação, tenham por onde começar, é muito gratificante. Exatamente. Aproveitem, gente, usem muito. Obrigada a vocês por essa oportunidade da gente contar aqui na roda dessa novidade incrível.